Eu já falei do dia que ajudei a descobrir o glitch que atravessa as portas dessa fase, permitindo ignorar 4 telas e salvar cerca de 1 minuto da speedrun N%. Porém, isso me gerou uma dúvida. Qual é a forma mais fácil de fazer isso? É com um pulo no ar ou é com um dive kick? E foi a partir disso que esse jogo ficou um lixo. Mas beleza, eu acho o dive kick mais fácil, tanto que já cheguei a fazer umas 20 vezes seguidas. E no meu tempo do speedrun.com, eu acerto de primeira. Engraçado que nessa speedrun eu estava competindo contra a Luna, e ela também usa o dive kick e acerta de primeira. Enquanto o Reverie, que é o recordista mundial, usa a estratégia do pulo no ar. Obviamente o Reverie já acertou isso de primeira, só que eu acho muito raro alguém conseguir errar tantas vezes seguidas usando o dive kick. Porém, ele chegou a testar as duas estratégias, e pra ele, o pulo no ar era mais confortável. E ele também acredita que as duas versões possuem a mesma dificuldade de execução, mas pra mim o dive kick realmente parece mais fácil. E eu tenho até uma teoria que justifica isso. Se liga, pra fazer a versão do pulo no ar, você clica pulo e soco ao mesmo tempo, solta o pulo e pula de novo. Já na versão com dive kick, tu também clica pulo e soco ao mesmo tempo, porém solta o botão de soco e reaperta no momento certo. Aí pelas minhas observações, quando você solta o pulo aqui, o seu boneco começa a cair, enquanto soltando o botão do soco não, o boneco continua subindo. Então eu acredito que o pulo no ar tem dois fatores para determinar se você vai acertar o trick ou não: o momento que solta e o tempo que aperta de novo. Enquanto no dive kick, o único fator seria o momento de apertar esse soco. Porém, mesmo com essa ideia, ainda é só uma teoria. Para provar algo sobre isso, eu preciso de números. Então eu fui atrás de ferramentas digitais, porque aí eu ia conseguir criar save states e jogar frame a frame, sendo possível formar uma tabela mostrando quão preciso cada trick é. Problema é que atualmente não existe um método organizado de fazer ties nesse jogo. O máximo que eu conheço foi o Mancheado, que fez um ties usando essa merda aqui. Problema é que isso só funciona no Linux. E como eu sou uma pessoa normal, eu uso Windows. Então eu usei o WSL2 para instalar um treco chamado Gnome, e depois o XRDP para acessar essa merda pela área de trabalho remota do Windows. Isso até funcionou, mas o Gnome tava todo bugado. Então eu só instalei o Ubuntu pelo treco do WSL e abri o libties e Steam por ele. Só que mesmo assim dava merda. Pelo que eu me lembro, eu não tava conseguindo abrir o Gravity Circuit pelo Ubuntu. Então eu decidi usar uma máquina virtual para simular um Linux, que inclusive foi o mesmo método que o Mancheado usou para fazer ties. Inclusive ele até fez um guia ensinando a configurar. De início eu tentei usar o WSL2 ao invés de máquina virtual, porque máquina virtual tem as frescuras de alocar espaço de HD que eu não curto muito mexer. Mas enfim, eu não tinha muita escolha. Então eu fui lá e baixei o VMware. Daí o site de download começou a me pedir um monte de dados pessoais, mas foi só colocar que eu moro nas Ilhas de Komodo que deu bom. Depois eu instalei o Ubuntu por aqui, o libties, a Steam e o jogo. Só que isso não era suficiente. Ainda tinha que abrir o jogo pelo libties. Para isso eu tinha que baixar uma versão nada a ver do jogo e fazer altas cornices com os arquivos dele. Ao fazer tudo isso, continuou dando erro. E o mais chato ainda é que meu Ubuntu tava todo bugado. Então eu desisti de tentar usar a matemática e fui pro método do Homem das Cavernas, que seria tentar fazer o skip 100 vezes seguidas. Caso eu conseguisse, eu duvido que alguém ia ter paciência de fazer 100 vezes com um pulo no ar. Logo eu estaria comprovando na base do ego que o meu método era melhor. Daí a única coisa que eu precisava para fazer esse desafio era um contador de tentativas para ir de 1 a 100. Porém, para não perder muito tempo arrumando os trecos, eu fui atrás de um contador de navegador. Só que fazendo isso eu acabei me frustrando com a humanidade, porque dos 300 contadores diferentes, nenhum imbecil pensou na ideia de colocar um botão no teclado para resetar o contador. Tinha que ficar usando o mouse para tudo. Isso tava tão frustrante que eu até tava pensando em criar meu próprio contador. Só que antes disso, acabei tendo uma ideia mais simples: usar a calculadora do Windows para contar, porque aí para resetar o contador era só multiplicar por 0. Então beleza, comecei o desafio de fazer o trick 100 vezes. Só que como eu jogo no controle, seria um saco ficar apertando o teclado toda vez que eu acerto o trick. Então eu comecei a contar de 5 em 5. Problema é que eu mal tava conseguindo acertar 10 vezes seguidas. Então depois de praticar mais esse trick, qual das conclusões você acha que eu cheguei? Essa mesmo, o controle tava bugado. Não tinha como errar um trick tão fácil como esse. Era a única explicação possível. Por conta disso, eu pensei em outra ideia. Ao invés de descobrir qual dos dois métodos é melhor, vou inventar uma terceira forma de passar do portão. Aí beleza, essa é a parte que tem os portões. Porém a minha ideia começa um pouco antes. Nessa parte aqui, ó, ao invés de seguir em frente, eu pensei em subir e atravessar esse teto, para daqui tentar chegar no final da fase. Para isso eu teria que abaixar aqui e clicar pulo e soco ao mesmo tempo, que aí o seu boneco faz o efeito bugado de pular enquanto bate. Lembrando que só acontece se o slide manual estiver desabilitado. Aí beleza, aqui em cima você clica para pular, que aí o seu boneco consegue entrar na parede. E como expliquei no meu vídeo anterior de Gravity Circuit, quando entramos dentro da colisão de um terreno, o jogo desativa a colisão do chão que você bugou até você sair de dentro. Então basicamente, temos acesso a toda essa área aqui. Problema
problema é que normalmente não conseguimos subir nem sair pelos lados, mas tem uma forma de burlar isso. Primeiro, temos que fazer de novo o pulo bugado. A treta é que o jogo fica meio esquisito quando você entra dentro do chão, não deixando fazer isso. Mas se você usar o gancho e logo em seguida clicar o botão de pulo e soco, o seu boneco consegue pular bugado. Fazendo corretamente, você faz a tela do jogo transicionar para cima. Agora toda vez que a gente pular, a câmera vai subir um pouco. Então a gente meio que quebrou a câmera. Depois disso, precisamos da habilidade suporte plataforma. Primeiro você usa o bagulho logo antes da câmera subir, depois dá um soco abaixado e pula. Repetindo o bagulho sem pausar seria mais ou menos assim. Com isso, acessamos uma área comumente chamada de Out of Bounds, que é a região fora dos limites intencionais. A partir daqui, conseguimos acessar a fase inteira. Então beleza, o próximo passo seria chegar no final da fase e depois ver uma forma de voltar para dentro dela, porque aqui fora não tem como a gente brigar com o boss. Show, então eu fui explorando e eventualmente eu esbarrava numa parte que a câmera bugava, mas geralmente dava para desbugar ela dando uma volta tipo assim. Zoado que por fora da tela é complicado identificar onde que estamos, ainda mais numa fase que tem vários teleportes para seções diferentes. Só que essa mudança de background faz parecer que estamos na área onde tem um portão. E indo na diagonal aqui, vi que em cima tem essa parte vertical, lembrando essa parte da fase. Eu até consigo retornar para os limites da fase aqui, porém essa parte é coberta por espinhos. Indo mais para a direita eu chego nessa parte, porém aqui a câmera realmente é muito leprosa, então não consigo fazer muita coisa. E caso você já tenha esquecido, aqui eu consigo ficar usando habilidades infinitas porque eu estou usando o Cheat Engine. Até tem uma forma de fazer isso sem o Cheat Engine, mas aqui eu ainda não sabia. Mas enfim, nessa brincadeira de explorar e não tendo nenhum resultado, eu sem querer uso uma habilidade que dá um murro no chão. E na cagada, descubro essa outra parte da fase. Andando pra direita eu percebo que tem um não com a cara triste, e pelo cenário dá pra perceber que aqui é a sala do boss. E interessante que logo abaixo da porta do boss tem uma plataforma muito conveniente, sendo útil pra voltar pros limites da fase. Primeiro você usa um suporte plataforma, slide, soco abaixado e pulo. Depois clica pulo e soco ao mesmo tempo pra bugar um tile no teto e segura pra direita. Aí nisso chega o momento de explicar o Grip Enhancer. Isso é uma passiva que faz seu boneco grudar quando toca na parede e te faz descer quando clica pra baixo. Então dá pra usar isso pra ficar grudado aqui. Depois tu desce mais ou menos nessa altura, usa suporte plataforma, soco abaixado e pula, permitindo atravessar esse teto. Agora a mesma coisa, usa o gancho e clica abaixo pulo e soco ao mesmo tempo, que aí você faz o pulo bugado e quebra a câmera. E agora é só pular, suporte plataforma perto da transição, soco abaixado e pulo. E pronto, conseguimos sair do começo da fase até o último checkpoint. Agora só tinha mais um detalhe, se você for pro boss, acontece isso. Normalmente nessa cutscene aparece um bloco impedindo a sua queda, mas por causa do glitch, o jogo acaba bugando esse chão e você morre. Só que se der um retry após pegar o checkpoint, o jogo volta ao normal e você consegue brigar com o boss. Aí beleza, depois disso eu tinha que ver o quão rápido era essa estratégia, pra ver se faria sentido implementar um speedrun. Então eu gravei um gameplay e depois eu editei o vídeo tirando todas as partes que eu errava, que nisso teríamos uma ideia do quão rápido que seria caso alguém acertasse tudo de primeira. Show, daí quanto tempo isso salva? 0. Você perde uns 13 segundos. E ainda teria que comprar habilidades que normalmente não usamos. Então facilmente deve perder uns 25 segundos do N%. Então eu ainda não sabia provar que o dive kick era mais fácil que o pulo no ar. E a terceira alternativa era mais lenta. Então eu achei que a história acabaria aqui. Tanto que inicialmente esse vídeo era para ser um shorts. Porém, enquanto eu compartilhava essa estratégia no Discord, o Machado disse que se a gente tivesse as imagens das fases do jogo, seria muito mais fácil estudar as estratégias de Out of Bounds. Nisso, Revere sugeriu perguntar para o desenvolvedor do jogo se tinha algum resquício no código do Gravity Circuit que poderia facilitar pegar as imagens. Nisso, Machado perguntou para o desenvolvedor do jogo se teria uma forma decente de conseguir as imagens das fases. Daí o dev sugeriu que a forma mais fácil seria fazer um mod que controlasse a câmera livremente. Só que o Machado responde dizendo que esse mod não seria muito diferente do que só sair andando pelas bordas tirando print. Nisso o dev responde: beleza meu filho, aguenta o cu aí que eu vou ver um bagulho. Aí depois de mais ou menos 1h30, o desenvolvedor do jogo cria um mod
mod que tira a foto do mapa inteiro e salva num arquivo. E por causa de uma mensagem aleatória, o cara casualmente criou uma ferramenta muito útil para speedrun. Depois disso, o Mashiado usou o mod para gerar imagens de todas as fases e hospedou no Google Drive. A partir daí, começamos a olhar as fases do jogo. E uma chamou a atenção do Mashiado, a Highway. Ela começa num trem, depois tu passa na cutscene, é teleportado para outra área, depois anda pra frente infinito e chega no boss. Só que olhando na imagem da fase, a segunda área na verdade fica abaixo da primeira. Nisso ele me dá a ideia de tentar ir voando aqui em cima para tentar evitar a cutscene. Mas eu vi que mesmo bem alto, a cutscene ainda começa. Porém eu percebi que dava pra andar até mais ou menos aqui sem ativar a cutscene. E se tu olhar essa região e subir, dá pra ver que tem um buraco. Então se usar 2 Gravity Dash pra cima, também conseguimos acessar o Out of Bounds. Agora é só ir pra esquerda que acessamos a segunda parte da fase. Zoado que nessa fase tem a propriedade leprosa. Se liga. A segunda parte da fase é basicamente uma região sem parede. Daí pra evitar que o player acabe perdendo um checkpoint, a colisão desse checkpoint se estende mais pra cima que o normal, de forma que conseguimos pegar o checkpoint mesmo estando fora dos limites da fase. Então essa fase realmente tem uma estratégia viável com Out of Bounds. E pra ser mais rápido ainda, o desenvolvedor falou que se subisse alto o suficiente, daria pra ignorar a cutscene mesmo indo pra direita. E realmente isso funciona. Engraçado que aqui você pode voltar pra região da cutscene e fazer ela começar toda bugada. Só que com esse trick, chega um detalhe importante a se pensar. Nesse jogo não existe categoria que bane o uso de glitch. Então como essa estratégia faz você ignorar a fase inteira, eu achei que seria um motivo perfeito para criarem uma categoria sem glitches. Ainda mais considerando que essa fase é uma das mais massas do jogo inteiro. Por causa do carrinho que tem aqui, você consegue manter a velocidade absurda por boa parte da fase. Essa mecânica do carrinho foi uma das coisas que mais achei interessante quando estava vendo a speedrun pela primeira vez. Daí essa speedrun que você está assistindo é o recorde mundial de IL. Ou seja, é a categoria de speedrun que envolve apenas passar dessa fase. Então só pra encher o saco e fazer o pessoal criar logo uma categoria que bane esse glitch, eu fiz uma speedrun dessa fase usando essa estratégia e consegui bater o recorde do level individual. Chega a ser ridículo você ver a comparação das duas. Porém, depois de publicar isso, algo que eu não estava esperando aconteceu. Essa minha speedrun foi aprovada. Isso mesmo. Esse trick ridículo aparentemente não tinha sido motivo suficiente para criarem uma categoria que bane glitches. E véi, isso me fez sentir muito mal. Eu, de forma não intencional, acabei transformando uma das minhas fases favoritas na mais lixo. Você não tem ideia o quão desinteressante esse trick é. Você fica mais de um minuto parado segurando o botão de dash. Cara, imagina que merda alguém apresentando isso num evento de speedrun. Então galera, chegamos aqui na fase mais merda do jogo, a gente faz o corner skip e fica um minuto parado. Eu adoro ficar sem jogar a fase. Tudo bem que esse trick só é viável na categoria New Game Plus. Categoria essa que até agora eu nunca fiz speedrun. Mas eu tava chateado que a qualquer momento poderia surgir um glitch que destrói uma fase que eu gosto. O trick não ia ser banido e eu meio que seria obrigado a fazer o bagulho se eu quisesse continuar competindo no speedrun.com. Foi tão chato essa merda que na hora eu tava até sem vontade de continuar estudando glitch. Só que pensando melhor, eu decidi fazer o contrário. Porque quanto mais cagado estiver o jogo por causa dos glitches, maior a necessidade de ter uma categoria que bane eles. Então bora lá. De início eu nem precisei ficar pensando por si só. Quando a imagem das fases ficaram públicas, o Revere já teve uma ideia na última fase. Só que primeiro é importante entender como essa fase funciona. Você primeiro começa aqui, vai pra esquerda, é teleportado pro meio e cai, sendo jogado pra parte verde. Depois faz a mesma coisa, desce, vai pra esquerda, teleporta pro meio, cai aqui e vai pra área vermelha. Depois tu passa daqui para na azul e depois da azul vai pra preta. Simplificando seria assim. Daí a ideia do Revere era atravessar esse teto na primeira parte da fase e entrar nesse buraco, que é basicamente o final da fase. Aparentemente isso seria tranquilo de fazer, já que isso tá aberto. Daí eu entro em cal com ele e ele acaba achando um bom lugar para acessar o Out of Bounds. Só que ele ainda não manjava direito das estratégias de clipe. Então eu fui lá e vi que realmente era um lugar que funcionava. Nisso eu explico pra ele os bagulho e a gente começa a explorar. Só que infelizmente a ideia dele não funcionava, porque na verdade isso era coberto por
paredes invisíveis. Uma curiosidade aleatória é que 3 meses atrás eu já tinha acessado o Out of Bounds desse mapa, mas fazia tanto tempo que eu nem lembrava que tinha uns blocos invisíveis aqui. Daí por causa disso, pensamos que a estratégia mais interessante seria fazer essa volta inteira aqui e tocar na transição da parte azul para ser levado para a parte preta. Só que aqui também era fechado por blocos invisíveis. Só que usando a suporte platiforme, conseguimos atravessar os blocos e chegar na transição de tela. Um tempo depois, eu tive uma ideia melhor. Ao invés de dar essa volta inteira, iríamos simplesmente só subir e cortar o caminho aqui. Daí pra subir isso tudo, eu vi que dava pra fazer esse esquema de dar pulos infinitos. Basicamente, precisa da habilidade Air Jumper, que é uma passiva que te dá um pulo no ar. Daí se usar o Function Overload, que também te dá um pulo no ar, dá pra ficar dando esses pulos infinitos durante a duração do Function Overload. Problema é que isso aqui não sobe tão rápido. Pra isso tem essa habilidade aqui, o viramento de bola, que é liberado ao usar a armadura do Hash ou a última armadura do jogo. O único detalhe dessa habilidade é que ela tem tempo de recarga, porém juntando essas duas estratégias, conseguimos subir o suficiente. E depois de praticar um pouco, eu consigo fazer esse caminho inteiro sem usar o Cheat Engine, o que prova que seria possível fazer numa speedrun. Teu buceta. Essa estratégia só é viável no New Game Plus, porém o Reverie pensou numa outra aplicação que seria possível no N%, que seria fazer o clipe no mesmo canto e depois fazer o glitch na parte de baixo da fase verde, que aí você para na vermelha. Depois ele descia e fazia um clipe aqui na direita, já ficando bem próximo da área que fazemos o clipe para ir para a última parte da fase. Pelo que vi aqui, essa estratégia consegue salvar cerca de 50 segundos, e o Reverie conseguiu fazer uma speedrun da fase inteira usando isso. Depois disso, eu explorei outras teorias da aplicação do glitch. Na penúltima fase, que é uma que também acho muito massa, você pode bugar no começo, ficar correndo pra direita que nem um pangolão, e fazendo o clipe nessa parte, você acessa o boss. Mas como dá pra ver, a câmera fica toda bugada e você não consegue enxergar o seu boneco. Só que mesmo assim, você ainda consegue lutar contra o boss. E depois de tirar essas 2 barras de HP, ele te teleporta pra outro mapa e a partir daqui a luta dele volta ao normal. Pelos meus testes, salvaria cerca de 20 segundos no New Game Plus. Problema é que você perde parte desses 20 segundos numa luta supostamente mais lenta. Mas ainda não dá pra tirar nenhuma conclusão direito. Precisa ser analisado mais a fundo. Essa outra fase eu também achei um lugar onde você pode clipar e sair correndo até o último checkpoint. Isso evita algumas sessões lentas da fase e ignora o mini boss, mas a mesma coisa, precisa de mais teste para saber se é viável. Interessante que originalmente a ideia de clipar nessa fase foi da Luna, só que na verdade a sugestão dela foi horrível e nem fazia sentido, mas por sorte eu percebi que a fase parecia ter boas condições para bugar. Depois disso, enquanto o Reverie estudava mais o trick do Arc 3, ele repensou na ideia de sair do último checkpoint para a última área e passou um bom tempo tentando clipar nessa região. Aí parece que ele até conseguiu uma vez, só que a câmera tava tão bugada que tava muito ruim de entender como continuar daqui. Aí depois eu também fui analisar essa área e nisso eu consigo ver que seria de fato possível. E depois de um tempo, ele consegue fazer uma speedrun da fase inteira usando a estratégia, salvando cerca de 1 minuto e 40 segundos. Por fim, eu tava tentando atravessar o teto dessa fase, porque aí daria pra tentar fazer esse caminho, tendo potencial pra salvar muito tempo, só que eu não conseguia de jeito nenhum. Isso antes do Reverie estudar a fase.
Essa descoberta foi muito recente, então não sei quanto tempo isso salvaria. Bom que se der certo, você iria ignorar a fase inteira e eu não teria que provar que o Dive Kick é mais fácil. Com tudo isso, o jogo já está bastante quebrado. Ainda mais porque tem alguns clipes pequenos que salvam alguns segundos e dão uma zaralhada no jogo. Agora só falta mais uma coisa para a categoria realmente ser criada, que é gente jogando nas categorias sem glitches. Daí para incentivar novas pessoas a começarem a fazer speedrun do jogo, eu vou organizar 2 eventos. Primeiro é um torneio de levels individuais. Basicamente eu vou dar 5 dias para todo mundo fazer speedrun da primeira fase do jogo e vou ranqueando o tempo do pessoal como se fosse um leaderboard. No 5º dia, irei fazer um mini torneio da primeira fase do jogo, onde o pessoal vai se enfrentar de 1 em 1 para ver quem finaliza a fase primeiro. Com o fim do torneio, eu faço a mesma coisa só que para a segunda fase. Dou 5 dias pro pessoal competir e depois monto um torneio. Daí vou fazendo isso até passar por todas as fases do jogo. Aí terminando isso, eu monto um torneio do jogo completo. Os 2 eventos serão organizados nesse Discord que eu vou deixar na descrição. Então entre nessa merda aí caso tenha interesse em participar. Lembrando que eu já tenho um Discord do canal. Esse server aqui é exclusivamente para speedrun de Gravity Circuit. Eu ainda vou definir com calma como que eu vou organizar esse evento, mas já tenho algumas ideias em mente. Primeiro é que eu quero esperar uma promoção na Steam, já que o preço base do jogo é meio gordo. Pelo que vi, é provável que tenha a promoção em março. Então pretendo começar o evento dos levels individuais no começo de abril. E se eu manter com a ideia de fazer o torneio de um level a cada 5 dias, vai demorar cerca de 2 meses para terminar todas as fases do jogo. Então o torneio do jogo completo deve começar por volta de maio e junho. Obviamente, em ambos os torneios eu irei banir o uso de Out of Bounds. Então você não pode fazer os glitches de corno. Aqui qualquer um vai poder participar e você pode participar do torneio sem ter participado dos levels individuais. Outro detalhe é que eu não quero envolver dinheiro nisso, a menos que seja pra mim, porque quero que os participantes tenham interesse genuíno em correr o bagulho. E caso você não conheça o jogo e não sabe se vai querer aprender a speedrun, ele é basicamente um Mega Man, só que você dá murro ao invés de tiro. E ao invés das armas de boss do Mega Man, tem um sistema de habilidades. Também tem as armaduras que lembram um pouco o Mega Man Zero e habilidades passivas que mudam um pouco a jogabilidade. E lembrando que na Steam tem um sistema de reembolso caso você acabe não gostando e queira seu dinheiro de volta. Aqui vou deixar uns textos explicando como isso funciona. Eu acho importante falar da possibilidade do reembolso porque eu não quero que ninguém compre o jogo e se arrependa. E tipo, se você naturalmente não curte Mega Man, é bem provável que acabe não curtindo esse jogo. Aí meio que não faz sentido forçar a fazer uma speedrun que não curte. Por fim, tem um detalhe importante. Os 2 eventos e as datas que eu falei são as ideias no papel. Se chegar no dia e tiver, sei lá, 2 pessoas inscritas, eu talvez cancele os eventos no meio. Mas como falei antes, tudo a respeito desse evento será atualizado nesse Discord. E caso por algum motivo ele seja cancelado, vou avisar na aba de comunidades e no Discord do meu canal. E é isso daí. Agora só falta agradecer aos membros do canal. Primeiro os cornos dono de posto: Arthur Lopes, Jaime Mendonça, Slime Demon, Arthur de Andrade e Massami Dinamite. Também tem os cornos estagiários: Ripim, Mingas, Renan Cruz, Levi Merenciano, Lírio, João, Lanael Vardami, Gorira e Mr. Thompson. Por fim os cornos baixa renda também: